Bom, eu sou o jornalista Marcos Barbosa, tenho alguns livros publicados também, mas sempre eu defendo nas redes sociais a questão da restauração da monarquia no Brasil. E se o Brasil voltasse a ser uma monarquia, o que aconteceria? Como poderia acontecer e como isso nos afetaria? Então nós vamos falar hoje aqui sobre monarquia. Como é que seria um Brasil a partir de uma restauração monarquista, a monarquia parlamentarista no Brasil. Por exemplo, como é que funcionaria essa questão de um monarca no Brasil? Nós temos aí 11 semi-reis, que são os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, eles fazem um papel como se fossem reizinhos, porque eles são vitalícios. Então as pessoas reclamam, mas um rei é vitalício. Os juízes também são vitalícios e é um poder, é um dos poderes da República. A República criou o Supremo Tribunal para ser para acolher ali 11 reis. Se nós tivéssemos apenas um monarca exercendo o poder moderador, resolveria todo o problema do país dentro de um sistema de monarquia parlamentarista. Em vez de 11, teríamos apenas um para resolver as questões constitucionais, para ser o juiz supremo da nação. Toda vez que o primeiro-ministro errar, que o Congresso Nacional for mal escolhido pelo povo, e como erram para votar, e como escolhem mal deputados federais, e é o povo que escolhe errado. Então o que acontece? Toda vez que isso acontecer, o monarca que exerce o poder moderador num país monarquista, que tem a monarquia parlamentarista, esse monarca ele tem não é só o direito, não, ele tem a obrigação de dissolver o Congresso, sem impasses constitucionais. Ele dissolve o parlamento, ele destitui o primeiro-ministro e a partir daí se convoca novas eleições e o povo vai aprendendo a votar. O rei, o monarca, o imperador é uma espécie de paizão, é o pai da nação, como Dom Pedro II era um verdadeiro pai da nação. Então ele herda todos aqueles costumes da família imperial, como sempre foi assim no Brasil, entendeu? Nós nunca tivemos problemas com os nossos imperadores. Dom Pedro I foi um excelente imperador, teve grandes conquistas, grandes vitórias no período dele, tirando a questão do fato dele ser um homem assim, devasso, mulherengo, mas como um governante, como um defensor do Estado brasileiro, ele foi excelente, não tem nada a desejar. Dom Pedro II, melhor ainda, porque era um imperador sábio, um homem que tinha muita inteligência. Ele sozinho fazia o papel de não estou eu, o ministro da Ciência e Tecnologia, ele sozinho ia nos Estados Unidos, assistia lá, deixava a filha dele governando aqui, exercendo o papel de princesa regente, e foi nos Estados Unidos, trouxe o telefone para o Brasil. Ele foi numa feira internacional de ciências e ele chegou lá, o presidente da República dos Estados Unidos não deu bola, não estava dando moral para o Graham Bell, o homem que inventou o telefone. Ele pegou o telefone no meio de todo mundo, as autoridades do mundo inteiro, governantes, reis, presidentes, estavam lá, outros cientistas, e as pessoas não estavam dando importância para o invento do Graham Bell. Quando Dom Pedro II pegou o telefone e falou assim, isso fala, chamou a atenção de todo mundo. Aí conversou com o Graham Bell, deu maior apoio para o invento do Graham Bell, trouxe para o Brasil, e o Brasil passou a ter mais telefone do que o próprio Estados Unidos, que tinha inventado, que o inventor era americano. O Brasil era um país, na época de Dom Pedro II, tinha mais terminais telefônicos do que os Estados Unidos, tinha mais rádios. Esse rádiozinho de pilha, o Brasil tinha uma maior quantidade de rádios no Brasil do que os Estados Unidos. Quer saber outra coisa? Linha de ferro. O Brasil tinha, em quilometragem, mais quilômetros de linha de ferro do que toda a Europa. Somando todos os países da Europa, o Brasil tinha mais linha de ferro instalada, funcionando, com os trens de ferro funcionando, que até para a Maria Fumaça, né? Funcionava no Brasil toda uma rede ferroviária maior que a Europa inteirinho. Então o que acontece? E sem contar que o Brasil também foi o primeiro país do mundo a fazer um cabo submarino
Para a época, isso é um feito muito mais importante do que ir à Lua hoje. Porque, compare aí, a dificuldade tecnológica que nós tínhamos naquela época para o camarada botar um cabo submarino para passar informação de dados de Morse, né, telegráfica, né, informação telegráfica através do código Morse, naquele tempo, daqui para a Europa. O Brasil tinha era uma tecnologia avançadíssima, mais avançada do que todos os países do mundo. O Brasil estava na frente, entendeu? Então o Brasil, e outra coisa, o Brasil já estava caminhando, o Dom Pedro II já estava incentivando um amigo dele aqui, que era cientista, para criar o rádio, o telefone sem fio. Ele ia fazer na época. Já estava encaminhada a conversação entre ele e um cientista, que eu não me lembro mais o nome, que era grande amigo dele, tem na história, os monarquistas sabem disso, alguém aí que souber pode me lembrar depois, eles já iam lançar, ele ia incentivar os estudos para fazer no Brasil o telefone sem fio. Isso é através do rádio com telefonia sem fio. Já pensou? Nós teríamos chegado ao telefone celular pulando essas etapas todinha que aconteceu aí. Mas aí, como tinha interesse lá da família Morgan dos Estados Unidos para vender cobre, né? Aí a ideia de vender cobre prevaleceu no mundo inteiro. Eles tiveram que fazer o telefone com fio. Uma monarquia constitucional, ela sai muito mais barato para os cofres públicos do que o sistema republicano. Isto já está mais do que provado, que a monarquia é mais barata. Pode comparar outras monarquias com as repúblicas. Há casos aí que a monarquia, o custo da casa imperial, sai 20% do custo de uma república. Por exemplo, a Inglaterra, o Palácio de Buckingham, é bem mais barato do que o custo da presidência da República do Brasil. É quase tipo um quinto do custo. Então é assim. Então essa questão das repúblicas, isso já começa lá no período, lá no começo do golpe republicano. Lá já tudo começa por aí. No Brasil, por exemplo, Dom Pedro II ganhava 60 mil réis. Após o golpe republicano, o Marechal Deodoro dobrou o salário dele para 120 mil réis. Começou lá, no primeiro presidente da República, o Marechal Deodoro, ele já ganhou, no mês seguinte, ele deu o golpe republicano em novembro de 1889, em dezembro o salário dele já era o dobro do que o Dom Pedro II ganhava para sustentar toda a família real. Ele dobrou o salário dele, que era para ser 60 mil réis, e passou para 120 mil réis. Já começou por aí. Agora, atualmente, o que acontece? Nós sustentamos 5 ex-presidentes da República. Se fosse um monarca, não tinha nada disso. O monarca morre, o sucessor assume e continua exercendo o poder moderador, que é uma forma que veio amadurecendo ao longo dos séculos, dos milênios, um modelo de governabilidade. Hoje em dia não temos mais monarcas tiranos, ditadores. Não é assim. A monarquia ela é parlamentarista, ela é uma monarquia constitucional. Apenas a vantagem é que o monarca ele é educado desde criança para ser o rei. E quem é que elege o rei? Deus. O cara já nasce sabendo que vai ser rei. Deus já escolhe lá o melhor anjo dele para ser o rei do Brasil. Você vai nascer lá, filho da rainha, vai ser o rei do Brasil durante 50 anos. Quer um eleitor melhor do que esse? Deus escolhe melhor do que qualquer um de nós quando nós votamos para presidente da República. E escolhe com antecedência de 50 anos atrás. Então eu acho que melhor eleitor do que esse nós não temos não. E nós temos uma família imperial já temos uma dinastia que conduziu muito bem o país no período da nossa monarquia e tá bom demais. Agora, por que teve que trocar para ter a República? E por que tem esse mecanismo de sustentação da República? Nós temos aí 11 ministros do Supremo nomeados pelos presidentes. Quem é que exerce o poder sobre o Supremo? Os ex-presidentes da República que mandam no Supremo Tribunal. São ex-presidentes, na verdade, que governam
o Supremo Tribunal Federal. Nenhum ministro daquele, a coisa mais rara é um ministro ler fora da cartilha. Quando ele faz alguma coisa que contraria o interesse daquele que o nomeou, ele geralmente recebe uma pressão muito forte para abandonar o cargo e ser aposentado, como já aconteceu em alguns casos como esse. Eu não quero entrar no mérito, citar nem nomes no momento, né? Mas já aconteceram alguns casos assim e o ministro acaba se aposentando por pressões de grupos ligados ao ex-presidente que o nomeou. Então é um poder sem poder, né? É um poder desmoralizado que ele só serve para garantir o funcionamento da República. Nós vamos encerrando por aqui. Até o próximo vídeo. Dá uma curtida, um like aí, que eu estou pagando 1 centavo por cada like para o rapaz que faz o trabalho de divulgar o nosso trabalho, o nosso vídeo. O Reinildo Ferraz. Então ajuda o Reinildo Ferraz aí, é 1 centavo por cada like, por cada vídeo, cada curtida que você der. O nosso repórter, jornalista aí, o grande Reinildo Ferraz, tem que ser remunerado e você pode colaborar com isso. Muito obrigado.